Antes de eu começar o vídeo, eu queria agradecer pelos 428 inscritos. Sério, eu fico muito feliz de ver o canal começando a crescer. E grande parte disso aconteceu por causa do meu iceberg de Dragon Ball. Eu gostei muito de ter refeito aquele projeto e atualmente ele tá com 20 mil visualizações. E sim, eu pretendo fazer mais icebergs no futuro, só não vai ser algo tão recorrente porque esse tipo de vídeo exige muito mais pesquisa, roteiro e edição. Mas podem ficar tranquilos que vai sim ter mais um iceberg aqui no canal, mais pra frente, lá entre o final do ano e começo do ano que vem. Mas por enquanto vamos falar desse anime que conseguiu me surpreender de uma maneira bem positiva e apesar de seus problemas serem bem aparentes, até que eu gostei. Tipo, eu realmente adorei esse anime. Quando eu comecei a assistir Masamune-kan Revenge, eu não esperava encontrar nada além de uma boa comédia romântica. Eu já tinha ouvido muita gente falar bem do anime, que era divertido, viciante, e eu já sabia de algumas coisas que iriam acontecer. E essa é uma daquelas histórias que você começa sabendo que não é tão complicado, tão complexo assim, mas tem um conteúdo bom, e termina em pouco tempo. Até porque tem 2 temporadas de 12 episódios e tem um OVA que eu gosto dele, mas não acho tão necessário. E sinceramente, eu imaginava que seria um romance escolar com uma proposta e ideias diferentes, mas que fossem interessantes o suficiente para manter relevante. E durante boa parte da primeira temporada, foi exatamente isso que eu achei. Um anime com uma história divertida, com uma proposta diferente e personagens bem carismáticos. E eu acho que foi isso que fez Masamune-kan se destacar entre tantas comédias românticas da época. E também porque a ideia chama atenção logo de cara, porque é literalmente um plano para se vingar do fora que ele tomou, porque o Masamune foi rejeitado pela Aki quando criança, ela que é uma garota que ele tinha se apaixonado, e essa rejeição marcou ele de uma maneira tão profunda que ele decidiu transformar o objetivo da sua vida nessa vingança. Aí o plano dele consistia em fazer ela se apaixonar para depois dar um fora nela, assim devolvendo na mesma moeda. Alguns anos se passam e depois de mudar completamente sua aparência, metendo o shape, ele retorna e começa a executar o plano Dead or Love, e plano esse que eu acho que é absurdo, mas parando pra pensar, talvez seja por isso que funciona bem. Enquanto a maioria dos romances acompanha alguém tentando conquistar a pessoa que ama para entrar no relacionamento com ela, aqui é diferente. Aqui nós acompanhamos o protagonista tentando conquistar a pessoa que detesta só para devolver a mágoa. Mas o que realmente faz a primeira temporada funcionar para mim não é apenas a premissa, é o próprio Masamune. Ele tá longe de ser um protagonista perfeito, é vaidoso, orgulhoso, narcisista e diversas vezes ele toma decisões questionáveis e eu diria que tá aí a graça do personagem porque ele é falho, mas apesar disso ele tem o seu carisma, ele é um personagem legal, ele tem os seus méritos e mesmo que ele tenha mudado fisicamente, querendo manter a sua imagem de confiante, frio, calculista, a gente vê que ele não superou o trauma e o anime deixa claro isso. E conforme os episódios avançavam, eu fui gostando cada vez mais dos outros personagens, além do protagonista, e eu realmente gostei da maioria dos personagens principais. A Aki, por exemplo, que inicialmente parece uma menina que é fria, inacessível, que é típico das comédias românticas, mas aos poucos a gente percebe que existe muito mais por trás daquela imagem. Ela também tem seus problemas pessoais, suas falhas, suas inseguranças, seus motivos, e pela sua personalidade aparentemente desagradável, mas conforme a gente vai vendo, ela não é bem assim. Ela é uma personagem que é bem gostável. Tem a Neko Fujinomiya também, que é alguém que é completamente oposta a Aki. Ela oferece ao Masamune um caminho que não tá ligado ao passado, nem à vingança. E ela genuinamente gosta do Masamune por quem ele é, pela personalidade dele. E ela é um motivo de muitos fãs brigarem até hoje, porque faria muito mais sentido o Masamune largar a vingança pra ficar com ela. E também tem a Yoshino Kawai, que inicialmente ela parece só uma personagem de suporte. Ela é tímida, não é muito expressiva, é desajeitada, desastrada, mas ela é interessante. Só que ela acaba sendo apagada pelos outros personagens, mas apesar disso, ela tem sim seus momentos, ela é bem gostável também. E o interessante é que nenhum deles me conquistou por causa de grandes momentos dramáticos ou grandes backstories. O que me fez gostar desses personagens foram justamente os momentos mais simples e as suas interações, como conversam entre si, como suas personalidades contrastam em cena, os momentos slice of life. Os personagens principais, pelo menos, têm um carisma, todos eles são gostáveis, e foram eles que me fizeram ficar até o final do anime. E eu acho que foi justamente por isso também que eu acabei me apegando à obra, porque sem perceber eu já tava me importando mais com os personagens e o drama do que com o próprio plano em si. Naquele momento eu ainda não tinha percebido isso, mas a história já tava lentamente se transformando em algo diferente. O plano Dead or Love continuava existindo, mas já não parecia ser o único foco. Quando cheguei na segunda temporada, eu achei que iria encontrar apenas uma continuação natural do que a primeira tinha construído, apenas
apenas desenvolvendo talvez uma conclusão para a história de vingança, mas a verdade é que a segunda temporada me surpreendeu muito mais do que eu esperava. Disparado, ela é muito melhor que a primeira. O que logo de cara me chamou a atenção foi a quantidade de revelações que a história apresenta, e não são reviravoltas colocadas ali só para impressionar, são revelações que mudam completamente a forma como enxergamos os personagens. Conforme os episódios avançavam, eu tinha a sensação de que cada resposta abria passo para uma nova descoberta, e o mais importante é que essas descobertas realmente agregavam a narrativa. Parecia que elas estavam ali só esperando o momento certo para serem reveladas. E foi logo na segunda temporada que eu percebi uma mudança muito grande, porque a primeira temporada é movida pela vingança e a segunda é movida pelos sentimentos, digamos assim, porque aos poucos o plano de vingança do Masamune vai sendo deixado de lado e o foco passa a ser o que os personagens sentem. E apesar de eu ter gostado muito dessa mudança, eu não vou fingir que foi de maneira perfeita ou natural, porque, sendo bem sincero, eu acho que foi bem apressado, pelo menos eu tive essa sensação, porque eu vi de uma vez. E o que mais me incomodou foi a velocidade com que algumas transformações acontecem. A Aki é o melhor exemplo disso. Durante toda a primeira temporada, ela é construída como alguém fechada emocionalmente, só que ela tinha um lado mais sensível, e quando a segunda temporada começa a mostrar um lado mais aberto da personagem, a mudança acaba parecendo um pouco brusca, só que foi de uma maneira tão rápida que chegou a incomodar, e eu acho que deveria ter acontecido de maneira mais gradual. Mas mesmo percebendo isso, eu nunca deixei de gostar do caminho que a história estava seguindo, porque a segunda temporada faz algo que eu considero muito importante. Ela aprofunda os seus personagens. Ela pega as pessoas que pareciam relativamente simples na primeira temporada e acrescenta novas camadas a elas. Personagens que eu achava que entendia passaram a ganhar novos lados. A Yoshino, por exemplo, ou a Fujinomiya mesmo. Foi também nesse momento que eu percebi algo curioso. Eu já não estava mais assistindo por causa do plano, eu só queria ver o Masamune tentando entender os seus próprios sentimentos, depois de passar anos preso ao passado. Queria ver a Yoshino e descobrir qual que era o verdadeiro papel dela naquela história, porque a coitada fica tão deslocada. E eu só queria passar tempo vendo aqueles personagens. Eu realmente gostei muito. E uma coisa que vale mencionar é que a história já foi completamente adaptada pro anime, ou seja, não vai ter terceira temporada. E sinceramente, mesmo tendo algumas críticas ao ritmo de certos acontecimentos, eu saí satisfeito com o final. Nem sempre uma obra precisa ter um encerramento perfeito para deixar uma boa impressão. Às vezes basta concluir aquilo que se propôs a contar de maneira coerente. E pra mim, pelo menos, Masamune-kun no Revenge conseguiu fazer isso. Talvez seja justamente por isso que o Masamune-kun no Revenge tenha me surpreendido tanto, porque quando eu comecei a assistir, achei que encontraria só uma comédia romântica divertida. Mas ao longo do caminho, a obra acabou se tornando algo a mais, não porque fosse revolucionária, não porque tivesse a narrativa mais complexa do mundo, mas porque me fez genuinamente gostar dos seus personagens. E nem todas as obras conseguem fazer isso. E esse é o maior elogio que eu tenho pra fazer a obra, porque existem romances mais bem escritos, histórias mais complexas, mas nem todas conseguem fazer algo tão importante quanto isso. Fazer você gostar de passar tempo vendo seus personagens em tela. E foi exatamente isso que Masamune-kun no Revenge fez comigo e talvez faça com você. E agora eu entendo por que falaram tão bem desse anime. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar, então, novamente, muito obrigado e falou!